Eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo neste momento, todos vocês que nos permitem entrar com humildade nas nossas casas, nos vossos apartamentos, nas vossas empresas, nos seus carros, nos seus caminhões, onde quer que você esteja. Eu quero agradecer você por estar neste momento disponibilizando de um pouquinho do seu tempo para ouvir uma palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Quero agradecer por você dar essa confiança para nós, para que nós possamos entrar na sua casa com humildade e falar do Evangelho de Cristo. Amém? Neste momento, irmãos, esse louvor de cada um deve levar a sua cruz, né? A palavra de Deus fala, meus irmãos, que todos aqueles que quiserem vir após de Jesus, peguem as suas cruzes, peguem a sua cruz e siga Cristo, né? E nós acreditamos, irmãos, que cada pessoa tem uma cruz, né? Um fardo a ser levado, né? Cada pessoa tem uma caminhada na vida, né? Cada pessoa tem uma vida, né? Um vai por um caminho, o outro vai por outro, né? Porém, o nosso inimigo, ele sempre articula com cada pessoa de forma diferente, né? Não é porque você é provado de um lado e o outro irmão é provado de outro, porque o inimigo, o diabo, ele nos estuda a todo tempo e ele sabe onde é a nossa fraqueza. Então é necessário que cada um pegue a sua cruz. Mas o que nós vemos hoje em dia, meus irmãos, é muitas pessoas pegando a cruz do outro. Você tem que pegar a sua cruz e seguir a Cristo, né? Agora, se você pega a cruz que não é sua, né, que foi feita para outra pessoa, e vai tentar seguir a Cristo, você sofre, você acaba sofrendo, tá bom? Então, esse louvor, ele fala para a gente pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. E tem muitas pessoas que tentam seguir a Cristo com a cruz do outro, né? Cada pessoa tem a sua cruz, a mulher tem a sua cruz, o jovem tem a sua cruz, o ancião tem a sua cruz, o homem tem a sua cruz, cada um pega a sua. Não pega do seu vizinho, não pega do seu companheiro, pega a sua. Tá bom, meu irmão? Vamos começar, vamos dar início então. Eu vou pedir para que todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento, peguem as suas Bíblias para acompanhar a oração e acompanhar aonde nós estamos lendo, efetuando a leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler em Mateus 5, do 1 a 11, que fala sobre o Sermão da Montanha, né? Jesus, meus irmãos, ele sempre nos deu exemplo em tudo. E Jesus, ele não era um pregador. Jesus, ele ensinava a palavra de Deus, do seu Pai, que o enviou. E nisso, Jesus deixa sempre claro que ele, fazendo os ensinamentos, quem que era a parte mais relevante dos seus ensinamentos? O Pai. Jesus, ele deixa bem claro nos seus ensinamentos que tudo que ele fazia era em prol do Pai. E tudo que ele ensinava, né, era para que o Pai fosse honrado. Porque uma vez que ele honrasse o Pai honraria ele, não é verdade? E a pregação, ela tem por objetivo, às vezes, enaltecer aquela pessoa que virou pregador. Então, por isso que é muito importante você saber discernir a diferença de um ensinamento e de uma pregação. Nós temos hoje muitas pessoas que se consagraram, ganham muito dinheiro para ir fazer uma visita numa igreja, para trazer uma palavra, uma pregação, cobra muito dinheiro, né? E a Bíblia, o Evangelho, ele é contra esse tipo de coisa. Ele fala que se você recebeu algo de Deus de graça, você tem que dar de graça. Então, eu não acho que é correto, e a Escritura Sagrada, ela é contra esse tipo de coisa. Tá bom, meu irmão? Então vamos lá. Capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, né? E indo, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, aleluia, Jesus ensinava, irmãos, Jesus ensinava, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, ser pobre de espírito significa reconhecermos que não temos qualquer autossuficiência espiritual e que dependemos totalmente de Deus. As pessoas que são autossuficientes, irmãos, elas não são bem-aventuradas.
Então nós, quando nós passamos, eu vou ler todo e depois eu volto explicando, tá bom? Vamos continuar com a leitura. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Aleluia, glória a Deus. Podem se sentar na igreja e você do outro lado também, se você está acompanhando a nossa liturgia aqui, se sente aí em nome de Jesus. Irmãos, a própria palavra de Deus, ela por si só se fala. Quando Jesus, irmãos, ele sentava junto a pessoas para ensinar, Jesus procurava usar um vocabulário simples, porque Jesus, ele, a algum dado momento, ele foi nas sinagogas, né? Ele ia nas sinagogas, e lá ele, porventura, poderia falar de uma forma diferente. Mas às vezes que Jesus ensinava o Evangelho, o Sermão da Montanha e outros lugares mais que Jesus parava para ensinar, ele sempre usava linguajar simples. Jesus, ele, apesar de ser Deus, apesar de ser sábio, apesar de ter toda a sabedoria investida nele, mas ele falava com mansidão, falava com simplicidade. E ele falava de uma forma, de um vocabulário onde todas as pessoas entendiam. E hoje nós vemos, irmãos, pessoas que procuram se aprofundar tanto no Evangelho, procuram fazer teologia, mestrado, pós-graduação, e às vezes não se atém para uma simples coisa: a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, é para que todos nós venhamos a entender a boa vontade plena do Evangelho, da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, os pobres de espírito, tem muitas pessoas que acham que pobre de espírito é uma pessoa que é morador que vive nas calçadas, caído, uma pessoa que é pequena. Não, irmãos. Ser pobre de espírito significa que nós reconhecemos que em nós não somos autossuficientes e que nós dependemos totalmente de Deus. E nós precisamos, nesse momento, irmãos, mais do que nunca, estarmos na dependência de Deus. Por causa das coisas que estão ocorrendo no nosso país e no mundo. Nós estamos vivendo, irmãos, uma época difícil para a igreja. Nós estamos vivendo uma época onde a igreja está sucumbindo. O mal está em todos os lugares. A promiscuidade está em todos os lugares. Os nossos jovens estão sendo bombardeados por mensagens subliminares de internet e de redes sociais. As pessoas não percebem, mas elas recebem a todos os momentos mensagens que traz para ela enfermidades da alma, enfermidades do espírito. E nesse momento que nós estamos passando, nós precisamos estar conectados com Deus, em oração, buscando a sua presença constantemente. Irmãos, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, chorar por nossas fraquezas é saber que nunca estaremos totalmente nos padrões divinos por causa dos nossos pecados e imoralidade. Irmãos, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você chora constantemente pelo perdão que Deus te deu. Você chora constantemente porque você sabe de onde Deus te tirou. Você começa a trazer um espírito tanto de mansidão na sua vida que você começa a perceber que você não representa nada, que você é pó diante da grandeza de Deus. E você chora porque Deus
alcançou, você alcançou a Deus pela misericórdia de Deus. Então é bem-aventurados os que choram. Antes de conhecer a Deus, antes de receber meu chamado divino, eu era uma pessoa muito seca, eu não chorava, eu tinha dificuldade de mostrar esse sentimento. Mas quando você chora, você se derrama no altar de Deus. E Deus não resiste a um coração quebrantado, irmãos. Então, até Cristo, quando foi visitar, quando ele foi chamado para cuidar, para buscar resolver o problema do seu amigo Lázaro, que estava morto. Quando aquelas pessoas, como Marta e Maria, chegaram diante dele, que falaram para ele a situação, que ele já estava morto, e que Jesus viu a aflição daquelas mulheres, daquele povo, por causa do seu amigo Lázaro, a palavra de Deus fala que Jesus chorou. Aleluia. Jesus chorou. Ele, sendo Deus, estando em carne e osso, ele chorou. Ele mostrou que ele também tinha esse sentimento dentro dele, irmãos. E as lágrimas, eu até falo para minha esposa, né? Às vezes, antes de conhecer a Deus, quando a minha esposa chorava, eu via isso como um sentimento de fraqueza. Hoje não, hoje eu sei que quando a minha esposa, quando ela chora, ela fala, filho, eu preciso chorar. Porque quando ela se chora, ela se renova. Tudo aquilo vai embora e ela passa a uma renovação. Ela precisa daquele momento dela para ela chorar e se esvaziar. E as lágrimas fazem isso, irmão, né? Muitas pessoas, nós seres humanos, quando somos muito, muito alegres, nós choramos para mostrar um estado de gratidão pelo aquilo que aconteceu. Mas a maioria das vezes que nós choramos é pela tristeza, né? A tristeza que bate no coração da gente. E quando a gente se sente miserável diante da grandeza de Deus, então nós choramos, nós mostramos para Deus que nós estamos ali quebrantados de coração. E a Bíblia fala que Deus não resiste a isso. Aleluia. É muito bom, irmãos, chorarmos na presença de Deus, chorarmos nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é bom, isso é algo que nos renova diante da graça de Deus. Deus não resiste, irmão. Continuaremos chorando nos pés do Senhor, porque Ele é o único que pode nos auxiliar, é o único que pode nos socorrer. Porque às vezes você vai chorar com um amigo, você vai chorar com uma amiga, e ela não pode fazer nada por você. E o seu amigo às vezes vai te criticar, às vezes não sabe como lidar com você. Muitas pessoas que são cristãs às vezes não choram nos pés do Senhor, não conversa com o Pai que está no céu de uma forma tão assim, irmão, sabe, presencial, uma forma tão assim, particular. As pessoas acham que Deus, irmãos, Ele quer protocolos. Deus, quem gosta de protocolo é o homem, irmãos, né? Você vai falar com o juiz, se chamar ele de você, te prende. Se você chamar um ministro supremo de você, é capaz de te prender. Mas Deus não. Deus não está ligado a protocolos. Deus, Ele quer falar com você de uma forma que você entenda, que Ele vai te entender da forma que você fala. Mas tente quebrar esses paradigmas com Deus. Tente falar com Deus de uma forma clara, mostrar suas necessidades para Ele, chorar nos pés do Senhor, que Ele sempre vai te socorrer, meu irmão. Não se preocupe com isso, não. Bem-aventurados os que são os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são aqueles humildes e submissos diante de Deus e que acham nele o seu refúgio. Irmãos, bem-aventurados os mansos. A palavra de Deus fala que é bom, pelo Provérbios, o homem que tem um espírito manso. Irmãos, quando você é uma pessoa mansa, aonde você chega que existe uma turbulência, você faz apaziguar. A palavra de Deus fala em Provérbios que a palavra dita numa hora certa, com a maçã servida numa bandeja de prata. A palavra turva suscita ira, mas a palavra calma abranda o furor. Irmãos, você pode perceber uma pessoa estando nervosa, se você chegar e for falar com ela nervoso também, ela se altera mais ainda e é capaz de você chegar em vias de fato com essa pessoa. Mas se você chegar numa pessoa que está num estado emocional elevado,
está nervosa e você falar com ela com mansidão, você acalma aquela pessoa. Então, os mansos é algo bom. Bem-aventurado. Quem é uma pessoa bem-aventurada? Uma pessoa bendito. Bendito para Deus. Bem-aventurado é bendito sois vós. Bendito sois vós, se fores manso. Então nós temos que buscar essa mansidão, irmão. Se você não consegue controlar os seus ânimos, se você não consegue controlar essa natureza sua de nervosa, peça a Deus que Ele vai trazer uma mansidão no seu coração e você vai passar a ser uma pessoa mansa, porque a palavra de Deus fala que aquele que não tem, que busque, que peça, que Ele dá, vai alcançar. Aquele que bate, a porta se abre, irmãos. O Evangelho está aí para nos moldar, o Evangelho está aí para nos corrigir a todo tempo, e nós precisamos desse Evangelho para estar a todo tempo nos confrontando. Se você é um evangélico, mas você ainda tem ira no seu coração, se você é um evangélico e você ainda não conseguiu ser uma pessoa mansa e submissa, busque a Deus, peça para Deus que Ele vai te socorrer nesse sentido. Irmãos, nós temos que pedir tudo para Deus. Se você, meu irmão, não consegue se relacionar muito bem com o seu filho, peça para Deus uma estratégia que Ele vai te ajudar. Se você, minha irmã, não consegue falar com o seu esposo, ou você, meu irmão, não consegue falar com a sua esposa, peça para Deus uma estratégia que Deus vai te dar. Deus vai te socorrer, Deus vai te ajudar. Aleluia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, sede e fome. Olha, irmãos, aquele que tem sede e fome de justiça. Todo cristão tem que ter fome e sede de justiça. O nosso Deus, Ele é conhecido por um Deus justo, de justiça. Nada passa desapercebido pelos olhos de Deus. A Bíblia fala que Deus não pestaneja, Deus não pisca. E os olhos de Deus estão sobre todos. Irmãos, hoje, numa situação atual que o nosso país vive, as pessoas que são justas sofrem. Verdade. As pessoas que têm sede e fome de justiça. Já precisa ter sede de justiça. Porque você quer beber água de justiça. Fome de justiça. Você quer comer justiça, irmãos. Irmãos, quando eu percebo alguém sendo injustiçado, eu me sinto afrontado. Quando eu percebo alguém do meu lado sendo injustiçado, eu não gosto. Eu procuro ajudar. Agora você imagina se eu for injustiçado. Irmãos, eu não suporto injustiça. A injustiça é terrível. E aqueles que praticam injustiça precisam e se julgam cristãos, têm que buscar a face do Senhor para ter realmente um encontro com Deus. Porque infelizmente, se você não busca a justiça, se você não é uma pessoa justa, você ainda não teve um encontro com Deus. Porque o nosso Deus, Ele não é simplesmente um Deus amoroso, Ele é um Deus de justiça. Aleluia. Justiça, irmãos. Deus, Ele é conhecido como um Deus justo, não como um Deus bom. Em todo o decorrer da história bíblica, se você ler os 66 livros da Bíblia, você vai perceber que Deus sempre entrou com justiça. Com justiça. Quando alguns personagens da Bíblia estavam sendo injustiçados, Deus entrou com justiça. É justiça, irmãos. Às vezes a gente vê pessoas, né? Às vezes a gente assiste televisão e às vezes a gente vê pessoas que mataram filhos, mataram pais, mataram mães e nem preso vão. E aí os seus parentes vão para frente da televisão e clamam por justiça. E qual justiça que eles clamam? De simplesmente aquela pessoa ser presa, porque nem presa ela estava sendo, nem presa ela é, nem foi. Tem pessoas aí que praticaram crimes horrendos, estão soltos, impunes, irmãos. Mas a justiça de Deus alcançará um dia. Porque como a palavra de Deus fala, lá em 2 Coríntios 5,10, todos nós iremos, vocês estão ouvindo, irmãos? Todos nós iremos participar do tribunal de Deus, do tribunal de Cristo, e seremos julgados conforme as nossas obras. E aqueles que praticaram o bem,
receberão o bem. Aqueles que praticarão o mal, receberão o mal. Deus é justiça, irmãos. Deus é justiça. Muitas pessoas acham que Deus é bonzinho. Não, Deus é justiça. E nós, como os filhos de Deus, como pessoas que somos imitadores de Deus, temos que praticar justiça em tudo. Amém? Aleluia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são aqueles que foram libertos do pecado pela graça de Deus, irmãos. Limpo de coração, irmãos, aquelas pessoas que Deus dá tanta graça para essas pessoas que elas não conseguem fazer o errado. Elas não conseguem praticar o mal. Elas não conseguem, são aquelas pessoas que quando recebem um tapa do lado direito da face, ela dá realmente o outro lado. Essas pessoas alcançaram uma graça. Essas pessoas alcançaram uma conexão com Deus tão grande, que eles são considerados limpos de coração. E um dia eles verão a Deus. Não é todo mundo que vai ver Deus, irmãos. Não é todo mundo. Nós vamos para o céu, nós vamos morar na terra, mas nós não vamos ver Deus. Nós vamos ver Jesus, mas Deus não. Deus não é todos nós que veremos a Deus. Só as pessoas que são limpas de coração. E para você alcançar esse estado de limpeza de coração, não depende simplesmente de você, mas sim da graça que Deus venha a colocar sobre a sua vida, né? O diácono Estevão estava sendo apedrejado até a morte. A Bíblia fala que a face de Estevão era como a face de um anjo. E as pessoas vão apedrejando, tacando pedra nele para matá-lo. A Bíblia fala que o céu se abriu. Ele olha para o céu, ele vê Jesus do lado de Deus. E a Bíblia fala que ele pede para que aquele pecado daquelas pessoas que estavam cometendo sobre ele não fossem imputadas a elas. Então ele alcança, irmãos, um estado emocional com Deus, uma conexão com Deus tão grande, que ele se torna limpo de coração. Mas não porque ele é melhor do que os outros, mas porque a graça de Deus sobre aquele homem naquele momento era muito grande. Então nós não conseguimos fazer isso sem a ajuda de Deus. Limparmos os nossos corações de maneira tal que nós vamos alcançar a ver Deus naquele dia. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Pacificador é aquele que apazigua, que promove a paz. Irmãos, existem pessoas que quando fica sabendo de alguma coisa sobre alguma pessoa, ela, em vez de apaziguar aquela situação, em vez de ela parar aquela situação, ela põe mais lenha na fogueira. Essa pessoa, irmãos, ela não é um pacificador. O pacificador é uma pessoa que tenta sempre ver as situações difíceis por uma perspectiva diferente. Tem duas pessoas discutindo, ele chega e tenta não fazer parte daquela confusão. Ele nem tenta ficar do lado de um e nem tenta ficar do lado do outro. Porque ele sabe que se ele ficar do lado de um, ele vai ser visto pelo outro de forma errada. E assim vice-versa. Então o que ele faz? Ele se torna nulo, mas ele apazigua aquela situação. O pacificador, ele onde ele está, tem paz. E é isso que o cristão tem que ser, um pacificador. O cristão, ele tem que pacificar. Ele não tem que chegar e botar um fofoca leve atrás. Ele não tem que ficar com essas coisas. Cristão, irmão, tem que ter cuidado com a língua. Porque a língua da gente, apesar de ser um órgão tão pequeno, mas ela pode colocar o nosso corpo em perigo, né? Até ao ponto de você perder a sua vida por causa da sua língua. Então nós temos que tomar muito cuidado. O pacificador é aquele que, sem nada, ele consegue chegar e trazer paz. Aleluia! Glória a Deus! Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todos aqueles que promovem, que procuram viver em santidade e permanecer dentro das Escrituras, conforme determina o Evangelho, sofre a graça. Irmãos, toda pessoa que lê a palavra de Deus e tenta seguir, essa pessoa acaba sofrendo. E por conta do quê? Dos irmãos, às vezes, que querem moldar o Evangelho segundo o seu entendimento. E aí você quer seguir o Evangelho conforme a Escritura Sagrada, porque nós não estamos aqui
para dizermos que essa palavra nós seguimos e que essa não seguimos. Essa doutrina de Deus eu sigo, essa aqui não. Essa doutrina aqui eu sigo, essa aqui não. As pessoas hoje podem ver que cada igreja, cada lugar tem uma regra, né? Tem igreja que você pode ir de saia, tem igreja que você pode ir de calça, tem igreja que a mulher pode rapar a cabeça, tem igreja que é de proteção no altar, tem igreja que o cara dá pirueta lá, né? Tem igreja que o cara fica girando, né? Na igreja, né? Então, cada lugar é de um jeito. Mas se você for examinar as escrituras sagradas, você vai ver que a palavra de Deus fala em Coríntios que tem que ter ordem no culto, né? E conforme toda a palavra de Deus, tudo tem um porquê, irmão. Porque você imagina, chega uma pessoa na sua igreja e você está lá fazendo aquele alvoroço dentro da igreja, a pessoa se escandaliza, a pessoa não quer. A pessoa chega lá e fala, poxa, o que é isso? Eu achava que a igreja era diferente, né? E aquela bagunça, ninguém entende ninguém consegue ouvir ninguém porque é uma gritaria. Então, quando você vai falar, trazer uma correção, você vai ser perseguido, porque as pessoas falam assim, ah, irmão, olha para Jesus, né? O pecado está em todo lugar, olha para Jesus, daqui nós fazemos assim, não tem problema não. Aí tem jovem que fala assim, pastor, eu posso dançar um break aí para Jesus? Pode, eu prefiro ver você dançando um break aqui do que dançando na rua, né? Aí chega o outro jovem e fala assim, pastor, dançar break para Jesus não é certo. Aí começa a sofrer a perseguição, porque ele vai ser perseguido por quê? Por fazer o certo. Nós vamos ser perseguidos por quê? Por fazer o certo. Então, aí que está a diferença de você ser perseguido, né? Por você fazer o errado, ou você ser perseguido por você fazer o certo, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Irmãos, quando você é difamado, dando certo, Deus se agrada. Quando você é perseguido, dando certo, Deus se agrada. Porque isso, irmãos, Deus ele não vê o sofrimento como nós vemos. Nós vemos o sofrimento de maneira diferente de Deus. Deus consegue enxergar no sofrimento humano um crescimento grande da pessoa. E nós não conseguimos enxergar nada além do que o sofrimento. Então, quando nós estamos sofrendo agravos por amor de Deus, mas estamos certos, Deus se agrada. Porque isso existe um crescimento que só Deus consegue enxergar lá na frente. O crescimento que isso nos traz. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, nós sempre vamos, o cristão, ele sempre vai ter problemas, né? Quando a Bíblia fala que cada um que quiser vir após Jesus, que pegue a sua cruz e siga Jesus, né? Ele fala por quê? Por que fala isso? Porque você tem que abrir mão das coisas terrenas, pegar a sua cruz e seguir Jesus. Você tem que seguir Jesus. Você não pode seguir homens, mas seguir a Jesus. Porque Jesus, ele foi aquele que deu a sua vida pela igreja. Não foi pastor, não foi presbítero, não foi ninguém, não foi líder nenhum terreno, mas sim Jesus. Então nós temos que ser imitadores de Cristo, como Jesus andou. A Bíblia fala que em tudo ele foi provado, mas em nada ele pecou. E ele foi, e ele conheceu, irmãos, ele foi, eu tenho certeza que Jesus sofreu dores, Jesus foi perseguido por mulheres, Jesus, ele teve os mesmos problemas que um ser humano hoje tem, mas ele conseguiu vencer, ele passou por tudo isso, né? Por amor a nós, por obediência ao seu Pai. E hoje nós estamos aqui, graças ao seu sacrifício, né? E Jesus um dia, chamando os seus apóstolos, lá em Marcos 20, né? Lucas 20, Lucas 22. Lucas 22, lá, Jesus chama os seus apóstolos e pede para preparar uma ceia, e a qual nós vamos preparar agora, nós vamos servir essa ceia agora. Irmãos, é muito importante para nós que somos cristãos fazermos menção desse sacrifício de Jesus, através da Santa Ceia, né? Nós vamos comer a carne de Jesus, e nós vamos, isso é simbólico, nós vamos tomar o cálice de vinho ou suco de uva, o que representa o seu sangue, até que Jesus volte, amém? E isso nos conecta com Cristo, nos conecta através do Espírito Santo com todos os irmãos, com a igreja, porque nós aqui somos uma igreja.
Mas a igreja de Cristo, ela é universal, ela é inteira, não é somente aqui. Então todas as igrejas estão conectadas através desse sacrifício. Então é muito importante que todas as igrejas façam menção a esse sacrifício. E outro, irmãos, a Páscoa era uma vez por ano. Seria ideal todas as igrejas do mundo se reunirem numa única data para participar da Santa Ceia, mas infelizmente isso não é impossível acontecer, né? Cada igreja faz de um jeito. Existem algumas igrejas que fazem essa prática uma vez por ano, mas a maioria das igrejas evangélicas fazem participam desse ato uma vez por mês. Nós vamos fazer hoje aqui, que o Senhor colocou no nosso coração. E você que está aí do outro lado, que está com o seu pão e com o seu cálice aí, nós vamos abençoar e você vai participar junto conosco. Porque hoje em dia, irmãos, nós estamos conectados através das redes sociais, a igreja virtual do Senhor, mas o Espírito Santo, ele vai até aí e vai abençoar o seu cálice e o seu pão, amém? Então levante a igreja, se ponha de pé, se coloque de pé. A palavra de Deus, eu quero que você acompanhe aí do outro lado, pega com a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 11, do 23 ao 30. Bem? E diz assim, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, ou Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que você comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer um que comer este pão e beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, como o que bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos os que dormem. Irmãos, é muito importante, o pastor, o líder cristão, ele não pode impedir a pessoa de tomar a Santa Ceia. Isso é importante. Existem muitas igrejas onde as pessoas são impedidas de tomar a Santa Ceia. Mas isso não pode acontecer, meu irmão. Isso é proibido. A Bíblia fala assim, para que o homem, você mesmo tem que se examinar. Não é o pastor que vai te examinar. E se você se faça uma autoanálise nesse momento da sua vida, uma reflexão da sua vida, para que se você possa e perceba que se você pode participar nesse momento. As pessoas, nós temos um costume, que as pessoas que não foram batizadas nas águas por imersão, que as pessoas que as pessoas que não estão assim em comunhão, né, com a igreja, não devem participar da Santa Ceia. Mas eu aqui falo para você, se você não está em pecado, se você é batizado nas águas e você quer participar da Santa Ceia, você participa. Se você não está em pecado, você não precisa estar na comunhão de uma igreja para você fazer menção ao corpo e ao sangue do Cordeiro. Porque isso aqui, irmãos, é uma coisa tão importante, que se você não participar, você não tem parte com Deus, né? Pedro, quando Jesus falou que tinha que participar disso, Pedro trouxe alguns empecilhos e Jesus falou: olha, se você não comer, você não vai fazer parte de mim, né? Então, todas as pessoas que não fizerem parte da Santa Ceia do Senhor não têm parte com Deus. As pessoas que não participam da Santa Ceia do Senhor, elas não têm parte com Cristo. E se você não tem parte com Cristo, você, se a vinda de Cristo for iminente, talvez você não consiga alcançar a misericórdia e a graça para ser salvo, em nome de Jesus, tá bom?
Então agora eu vou pedir a minha esposa, nós vamos orar pelo pão. E você que está aí do outro lado, você pega o pão seu neste momento. Você quer pôr ou nós vamos cantar? Vai rolar. Então vai, pode. Olha, irmãos, agora eu vou orar pelo pão, que representa o corpo de Cristo. Pode deixar. E esse pão vai ser santificado. E o pão que você está aí no outro lado, na sua mão neste momento, será santificado, igual o nosso aqui nesse momento. Então eu vou abençoar esse pão, pode deixar. E o seu pão vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, como a tua igreja, para participar, Senhor, da tua santa ceia do Senhor. E pedimos, Pai, para que o Senhor venha abençoar esse pão. E que esse pão, neste momento, Pai, que representa a sua carne, Senhor, seja santificado, Pai. E que nós venhamos até comunhão contigo através da tua carne, Pai. Que representa esse pão, que não tem fermento, Pai. É um pão asno, Pai, do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E abençoa, meu Pai, todos aqueles que estão com seus pães do outro lado, Pai. Abençoa, Pai, e santifica, Senhor, todos os pães. Que agora as pessoas que estão conectadas nessa igreja virtual vão participar em nome de Jesus. Mesmo longe, tu te pode saciar. Os pães multiplicou, alguém filho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Bebe, Cristo vai descer e a noiva receber o seu lugar amado no Senhor Jesus. Glória a Deus. Todos aqui já estão com os pães das mãos. Eu espero que você aí do outro lado também esteja com o seu pão na mão, em nome de Jesus. Agora diminua um pouquinho, por favor. Diminua um pouquinho. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei isto, que é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim, comei dele todos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por esse sacrifício, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por esse grande sacrifício que o Senhor fez por nós, Pai. Porque se o Senhor não tivesse feito, Pai, nós estaríamos condenados, Senhor. Aleluia, Jesus. E hoje fazemos parte, Senhor, dessa tua igreja, Senhor. E neste momento, Pai, Obrigado. compartilhamos, ó Pai amado, Aleluia. entre nós o teu corpo, Pai, em nome de Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Olha o outro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora pega o seu cálice aí, meu irmão. Bendito seja o Cordeiro que na Glória a Deus. Pega o seu cálice aí do outro lado e levante. Nós vamos abençoar o seu cálice. Em nome de Jesus. seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Orar por esse cálice. E você vai orar e eu vou orar pelo seu cálice aí do outro lado. Aleluia. Serão ambos abençoados em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Com esse cálice, Senhor, de suco de uva, Pai. Eu peço para que o Senhor venha santificado. E nesse momento Ele representará o Teu sangue, Pai. O sangue do Senhor, Pai. O qual compartilhou com todos nós, Pai. Senhor, abençoa também o cálice daqueles que estão em casa, Senhor. Que estão também participando, meu Pai, online com a gente, Pai. Abençoa e santifica todos os cálices, Pai. Vai na casa de todos eles, Pai. Lá onde eles estão neste momento, ó Pai querido. E santifica o seu
suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis essas chagas pureza para o maior pecador, pois que é mais alvo que a Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui servido, tá, irmão? nos torna Senhor. Irmãos, cada um de vocês estão com seus cálices nas mãos. Aqui também todos nós estamos com os nossos cálices. Aleluia, Irmãos, Pai. a palavra de Deus fala assim, ó. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Bebei dele todos. Para o maior Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Santo, Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. pela oportunidade. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia, 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 Jesus. Glória a Deus. Alvo mais que a neve. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, todo cristão tem que participar da ceia do Senhor, nem que for uma vez ao ano. Aleluia. A igreja local, ela tem por entendimento fazer a ceia do Senhor uma vez por mês. Glória a Ti. Mas a ceia do Senhor, se você participar uma vez por ano, é bênção do Senhor, irmãos. Eu peço a Deus neste momento para que abençoe sua vida, para que abençoe os seus filhos, abençoe sua família, abençoe sua casa, sua empresa, abençoe seus vizinhos, seus animais domésticos. Aleluia. Abençoe tudo aquilo que você pôr a mão e se torne abençoado. E que você venha dar frutos no Evangelho. Que você venha dar frutos no Senhor Jesus. Irmãos, o Sermão da Montanha nos ensina tudo aquilo que o Senhor Jesus gostaria que nós cristãos fôssemos, né? Bem-aventurados diante de sua presença. E se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não se tornou uma ovelha desse grande Deus que é o nosso Senhor Jesus Cristo, não perca tempo. Se você nesse momento você deseja no seu coração, se esse culto tocou no seu coração e você deseja, eu peço para que você se ajoelhe, que nós vamos orar por você nesse momento, para que nós possamos finalizar nosso culto. E já é 19:06 em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço, Senhor Espírito Santo, para que o Senhor vá aonde esse jovem está, aonde essa pessoa que necessita de Ti neste momento, Pai, que recebe, Senhor, o Seu Espírito, Pai. Ó Senhor, de bom grado. O que eu peço, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que você seja liberto dos seus pecados e que o Espírito Santo faça morada no seu coração neste momento. Aleluia. E que você venha confessar com a sua boca que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e para que você possa se tornar um membro dessa igreja, um membro da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela é universal, ela não está somente aqui e não está somente no seu bairro, mas ela está no mundo todo. Amém, meu irmão? Então, se você recebeu Jesus neste momento, você faz parte dessa nova aliança e você faz parte. Não se preocupe, que o Evangelho vai te moldando. Compre uma Bíblia. Se você não tem condições de comprar uma Bíblia, baixe um aplicativo do seu smartphone para que você possa a todos os dias ler um versículo bíblico, para que Deus possa estar falando no seu coração, trabalhando na sua vida. Amém, meu irmão e minha irmã? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que você agora é um membro. Que você agora faz parte do corpo de Cristo. Aleluia. E os anjos do céu, e o céu, neste momento, está em festa. Porque você se tornou mais um membro de lá. Em nome de Jesus, recebe a paz do seu coração. Recebe a libertação. E que as correntes do mal caiam por terra da sua vida. E que
neste momento você receba a paz do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo faça morada no seu coração. Em nome de Jesus. Agora eu quero pedir para abaixar o som para que eu possa dar a bênção apostólica para todos. Para estarmos finalizando 19 e 8. Aleluia. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus e que as bênçãos do Senhor Jesus estejam com todos nós e com todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.